Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação 4. Essa é a nossa penúltima aula, a penúltima aula que vai ser gravada, é a segunda de 3 aulas onde a gente vai explorar alguns recursos do framework chamado Flask para poder finalizar todo o contexto de programação back-end que está sendo abordado aqui no final da disciplina. Então, na primeira aula, a última aula gravada, né, as aulas 8 e 9, a gente viu sobre a instalação e configuração do Flask, onde o principal daquela aula era ver como é que o Flask fazia para renderizar páginas mediante a combinação de código HTML com um template, e esse código e esse template eram mesclados a partir de uma engine chamada Jinja 2. Então, se você não se lembra, vai lá na aula anterior que está gravada e revisa aí esse conceito, né, esse conteúdo. A gente vai continuar utilizando esses recursos aprendidos na aula passada, mas vamos evoluir agora também para o uso de formulários. E é claro que uma vez que você vai aprender a usar formulários a partir do Flask, a gente também vai aprender a usar bancos de dados, isto é, também mediante a inserção de dados pelo teclado do usuário para que esses dados possam ser armazenados em bancos de dados. Então, essa é a finalidade da aula de hoje, trabalhar com formulários e bancos de dados. Então, para começar a falar sobre formulários, no Flask existe a possibilidade de você automatizar a criação de formulários também. É claro, se você podia automatizar a criação de páginas HTML com o Jinja 2, mediante aquele esquema de renderização, onde você tinha um esqueleto, esse esqueleto você criava variáveis dentro dele, e aí você criava um outro arquivo onde esse arquivo preenchia aquelas variáveis com conteúdo. E aí você mandava o Jinja 2 mesclar aquilo e mostrar para o usuário. O usuário só via o código HTML, mas por trás disso, lá no back-end, havia a mesclagem de acordo com a requisição do usuário, né? Se o usuário pedia, por exemplo, o index, ele pegava só o conteúdo do index e jogava naquela região do conteúdo. Se o usuário queria uma outra página, você atualizava apenas o conteúdo dentro daquela página e buscava o correspondente, o conteúdo correspondente daquela região. Aqui também para formulários você tem uma funcionalidade, uma extensão para o Flask que você pode adicionar, e a partir dela você consegue criar formulários de maneira semelhante à definição de classes. Então, a gente já viu na aula passada que o Flask é baseado em Python, portanto você vai conseguir criar formulários, campos de formulários a partir do uso da sintaxe de classes em Python. Essa extensão do Flask para formulários é essa aqui, Flask WTF, e a instalação dela é mediante o pip, como a gente viu também na aula passada. Então temos aqui a nossa máquina virtual que foi inicializada na aula passada. Lembra também que na aula passada foi criado um ambiente virtual chamado Venv, certo? Que é justamente para você criar um ambiente para poder fazer as instalações das bibliotecas, das extensões, e sem que isso afete qualquer outro ambiente de programação que você já tenha configurado. Então, vamos reacessar esse ambiente de configuração. Lembrando que ele estava lá numa pasta chamada Flask, então vamos acessá-la novamente. E vamos acessar agora o ambiente de configuração. Bom, a gente acessava ele mediante esse comando aqui, né? Source venv /bin /activate. Então, com isso, eu estou ativando o nosso ambiente virtual. Dentro dele, agora eu posso chamar o instalador do Flask WTF. Bom, depois de instalado, se você quiser confirmar a instalação, se ela foi correta, você pode iniciar um console aqui do Python e fazer import flask _WTF. Se ele fez a importação e não avisou nada para você na tela, é porque a instalação do Flask WTF foi concluída com sucesso. Bom, uma vez configurado, uma vez instalado, a gente já pode começar a criar formulários a partir do Flask WTF. Para você criar um formulário, você precisa criar uma aplicação, como a gente tinha visto na aula passada,
você define uma aplicação padrão, e essa aplicação padrão é setada como sendo o ponto de entrada das requisições que vão chegar dos usuários, as requisições HTTP que vão chegar deles, e essa aplicação trata de definir o que vai ser retornado para esse usuário. Também tudo isso que eu estou falando é tema da aula passada. Então aqui está a definição de uma instância de aplicação do tipo Flask, que a gente já tinha visto na aula passada, mas para você trabalhar com formulários do Flask WTF, você precisa definir aqui uma chave secreta no atributo de configuração dessa aplicação, e essa chave secreta ela tem que ser única. Claro que a gente está colocando ela de maneira estática, mas futuramente a gente também pode aprender como é que você faz para importar cada vez uma chave nova toda vez que você executar a sua aplicação. O fato é que você precisa de uma chave para rodar a aplicação que roda um formulário do Flask WTF, porque é uma forma do Flask prevenir contra interferências externas. De maneira que, se houver uma segunda aplicação que tentar interferir nessa aqui, no caso de formulários, né, enviar dados via formulário, ela só vai conseguir se conhecer a mesma chave secreta aqui. Então, isso aqui é uma camada de segurança que é colocada para definição de formulários aqui no Flask. Então, aqui tem o cabeçalho de importação de algumas bibliotecas que vão ser usadas para a definição do formulário. E aqui tem a definição da classe. Veja, lembra que eu tinha falado que os formulários em Flask são criados como se fossem uma classe. Então, existe todo um padrão aqui para a criação de classes do tipo Flask Form, né, para formulários em Flask. Essa classe foi chamada de NameForm. E essa classe está sendo esperada criar dois campos, né? O campo name e o campo de submit, ou seja, o botão de submissão dos dados. O campo name é um campo field do tipo string, ou seja, string field é uma das possibilidades de campo que você consegue a partir da classe FlaskForm. E o campo submit field é a mesma coisa. O submit field também é uma delas. Então, o que você vai ter lá na classe FlaskForm são todos os tipos possíveis de inputs que existem num formulário comum. Esse daqui é o livro-texto que eu estou utilizando para apresentar esse conteúdo. E aqui na página 45 dele, o nome do livro-texto é Desenvolvimento Web com Flask, né? Desenvolvendo aplicações web com Python. Então, de volta aqui. Aqui você tem na página 45 todos os campos possíveis que existem. Então, por exemplo, você tem os campos do tipo radio, que são aqueles botões redondos, campos do tipo password, para envio de inteiros, o submit são os botões, o campo do tipo string, que são os campos de texto, né? Text area, que é aquele campo maior de inserção de texto, né, de comentário, por exemplo. Enfim, campo do tipo data, date time, etc. Então, o que se tem com essa definição dessa classe é que toda vez que eu instanciar um objeto dessa classe, esse objeto vai ser um formulário com um campo nome e um botão de submissão desses dados cujo título é What's Your Name, né? Qual é o seu nome? Veja que você tem também a opção de colocar aqui no campo String Field um validator, ou seja, se você definir esse atributo aqui na hora de criar um objeto da classe String Field, você pode dizer para o seu Flask Form que esse campo aqui do tipo nome é obrigatório, né? Então, data required, ou seja, se alguém tentar clicar no submit e tem um campo cujo data required não foi preenchido, ele vai exigir que você preencha. Então, veja que você consegue fazer todos aqueles recursos em HTML que a gente tinha lá, por exemplo, que tudo mediante classes. O que o Flask vai fazer é transformar depois essa classe num formulário HTML de fato. Então vamos aqui começar a criar a nossa primeira aplicação agora utilizando formulários. Lembra que na aula passada a gente começou por uma aplicação chamada Hello, e essa aplicação Hello ela fazia o mapeamento, né, as rotas aqui entre a requisição do usuário, onde ele capturava lá o que o usuário estava pedindo pelo GET do cabeçalho HTTP da mensagem de requisição, e a partir da informação que ele tirava do GET, ele conseguia fazer um return da página desejada a partir do GET do usuário. Então, vamos nos basear aqui também por esse modelo da aula passada. Vamos criar, na verdade, agora um novo arquivo.
chamado hello2.py. Nesse aqui a gente vai trabalhar com o exemplo da aula aqui de hoje de formulário. Então a gente tinha lá as bibliotecas, as importações necessárias para definir formulário. Veja que é para a classe FlaskForm, para os campos do tipo string e o botão de submit, e para também usar o validador de dados, né? Para você poder dizer que um certo campo é obrigatório, você também tem que importar isso daqui. Bom, além disso, tinha a menção de que eu precisava de uma chave secreta. Portanto, a primeira coisa depois de definir a aplicação é definir também a chave secreta. Então, vamos copiar esse trecho do código aqui que já estava no hello da aula passada e deixar aqui para definir a aplicação e também definir a chave secreta. Então, app.config chave secreta, uma chave secreta aqui qualquer, chave secreta qualquer. Como eu falei, depois a gente pode aprofundar mais sobre como pegar uma chave diferente a cada vez e não ter que ficar colocando de maneira estática aqui. Bom, após isso vamos definir então a classe do formulário. Está no slide, mas eu vou fazendo aqui também, passo a passo, né? Então é a classe nameForm. A classe nameForm espera aqui um FlaskForm no parâmetro e ela define um campo chamado name. Esse campo name é do tipo string. Ele tem lá primeiro uma mensagem que você quer colocar, né, no campo. Digite o seu nome, vamos colocar aqui. E você pode definir um validator para ela. O validator é igual data required, né? Data required. Ok. O outro campo é um campo do tipo submit, que recebe um submit field, cujo texto dentro dele é enviar. Além disso, você precisa lá também das definições de rotas. Então vamos lá no arquivo anterior do hello.py e pegar a definição de rota para o index, copiar e deixar aqui já pronto por enquanto. Se tiver que mudar alguma coisa, a gente muda mais adiante. Mas aqui a gente tem que o index vai retornar index.html, e se a gente for lá no nosso index.html, ele já está modificado aqui, daqui a pouco eu explico isso daqui, mas só para recordar que o nosso index.html ele herda de base.html, então se a gente for lá em base.html, você tem o formato padrão da página, em colaboração com a biblioteca do Bootstrap, que define os estilos CSS para serem automáticos, né, para você não se preocupar tanto com definir estilos, o Bootstrap já ajuda bastante nisso. Então o Base define esse estilo básico, enquanto que o Index define apenas o que está lá dentro do Page Content. Então se a gente for lá no Base, vê lá que tem um Page Content aqui em algum lugar. Aliás, não é no Base que tem o Page Content, né? Aliás, aqui, né? Aqui está o Page Content. Então, tudo que está aqui no index dentro de Page Content vai aparecer aqui no Base. E tudo isso, na verdade, Base mais index vai ser retornado pela aplicação para o usuário como se fosse uma página só. Então, agora que a gente está querendo fazer o envio, a renderização de um formulário dentro da página HTML, então, o primeiro que o Bootstrap também possui uma interface junto com o WTF, que é essa biblioteca de definição de formulários do Flask. Então, a gente pode usar aqui o import exatamente como é usado lá no Python, né? Você pode importar uma biblioteca e dar um nome para ela. Essa biblioteca WTF que está sendo importada aqui do Bootstrap permite com que aquele formulário que foi definido na forma de uma classe aqui na aplicação, esse formulário aqui, possa ser
definido como HTML, não só como HTML, mas um HTML já definidas as classes, o estilo dele exatamente como o Bootstrap define. Então ele está dizendo, olha, vai lá no Bootstrap, naquilo que o Bootstrap tem de interface com o WTF, e aí depois aqui dessa linha onde vai ter uma saudação lá, um hello fulano, e se não tiver nenhuma informação em name, ele imprime estranho, né, stranger. Aqui embaixo, depois disso, ele tem um quick form. Quick form é uma função que vai renderizar o formulário que veio na forma de uma classe e vai ser transformado em HTML. Então veja, com apenas uma linha, todo um formulário que foi definido na forma de classe aqui vai ser transformado em HTML aqui apenas com essa linha. Mas é para isso, é claro, tem que vir para cá alguma coisa chamada form, assim como tem que vir para cá alguma coisa chamada name. Então, name já é esperado que seja aquilo que está, aquilo que virá aqui no campo name. Agora, o form que virá daqui da aplicação para a página HTML, ele tem que ser mandado aqui antes de mandar a página como um todo. Então, vamos modificar aqui a nossa função index que retorna a página inicial para o usuário, para que ela possa também mandar o formulário que foi criado mediante uma classe aqui. Então, a primeira coisa que a gente modifica é aqui para dizer que essa função ela pode trabalhar com os métodos do tipo get e também do tipo post. Né? Se você se lembra alguma coisa lá das aulas de formulários, os métodos get e post são as formas de envio de dados por formulários. Né? Get você envia dados do formulário dentro do cabeçalho HTTP, enquanto o post, esses dados de formulário são enviados direto na URL. Então, aqui a gente vai definir que um campo nome aqui por enquanto não vai ter nada e que o formulário vai ser um objeto da classe nameForm. Então lembra lá que o nosso index ele vai imprimir na tela um nome e também vai renderizar em forma de HTML um formulário. Então veja que essa página index espera duas variáveis, vamos chamar assim, name e form. Então é o que está sendo feito aqui por enquanto. Está criando por enquanto um name que não tem nada ainda e um form que é um objeto dessa classe, ou seja, um formulário que vai ter um campo de nome e um campo submit e um botão de submit. Bom, definido isso, agora a gente vai definir o que vai acontecer quando for clicado no submit, quando clicar no botão de enviar. Então, se form.validate on submit, ou seja, quando eu cliquei no submit, o que vai acontecer? Bom, a variável nome vai receber o que tem lá no campo de nome que foi digitado. Então, form.name, ou seja, o campo nome do formulário form que acabou de ser instanciado, .data, o dado que foi digitado lá de fato. Depois disso a gente limpa o campo de formulário, então vai lá no form.name.data, recebe uma string vazia, e aí agora a gente já pode retornar a página HTML com as variáveis necessárias. Então ele espera um name. Quem que é esse name lá no index esperado? É o nome que ele quer digitar na tela. Ele quer digitar hello e o nome que você digitou no formulário. Então a gente vai passar para ele aqui pela aplicação. Então o name que ele espera é o name que foi inicializado aqui. Então lembra, esse name é a variável que foi definido dentro aqui de index e esse name é essa variável aqui, que foi preenchida com o que foi digitado no formulário. Bom, além disso, ele também espera um form. Que form é esse? É o form que foi definido aqui. Form recebe form. Então, esse é o form definido enquanto variável no index, que ele está esperando aqui para poder renderizar ele. E esse form é o form que foi instanciado aqui, justamente um objeto da classe nameForm, que foi feito aqui, que é esperado que tenha esses dois campos, né? Um campo de texto e um botão de submit. Aqui
que na minha primeira tentativa de execução da aplicação ele reclamou da não definição da classe Flask aqui, ou seja, eu estou tentando criar uma aplicação, mas eu não importei a biblioteca do Flask, a biblioteca primária aqui do Flask. Então, vou puxar isso aqui da hello.py da aula passada, copiar e colar aqui. Salvei. Para a gente tentar executar essa aplicação, lembra que a gente tem que mudar o Flask para ele passar a apontar agora para essa aplicação e não mais para hello. Então a gente usa o export, né? Export Flask underline app, e aí você vai chamar justamente a aplicação nova que foi criada, a hello2.py, como está aqui, né? hello2.py. Agora, quando eu mandar executar o Flask vai mandar executar essa aplicação e não mais a hello.py. Então, Flask run, vamos ver se vai dar tudo certo. Então, pelo jeito, pelo menos a compilação e execução aqui não apresentou nenhum erro. Vamos aqui então tentar abrir o index que está lá no meu servidor 127.0.0.1.500, na porta 500, né? Outra coisa que foi esquecida também é a definição do Bootstrap aqui para essa aplicação, né? Para dizer que essa aplicação vai usar a biblioteca do Bootstrap, né? A extensão do Bootstrap aqui para o Flask. Então também vamos copiar lá. Do contrário, ele não consegue, por exemplo, importar o Bootstrap WTF para usar aqui no meu index. Então estou copiando daqui e estou colando aqui no meu hello2.py. Então vou cancelar aqui a execução e colocar para executar de novo. Mas esqueci também da biblioteca Bootstrap, né? Então vamos lá. Copia e cola aqui. Agora vai. Espero. Pronto. Está rodando. Agora vamos ver se o index que está rodando aqui nesse endereço está apresentando o que a gente espera, que é um formulário aqui com campo nome e com o botão de enviar. Então veja, essa é a minha nova página inicial. Essa página inicial agora tem um formulário dentro dela, justamente com um campo do tipo texto e com um botão de enviar. Veja que aquele texto que foi colocado lá dentro da definição do objeto do tipo string field aqui, digite o seu nome, apareceu lá e o nome enviar também apareceu dentro do botão. Claro, se eu vier aqui e mandar ver a página, o código-fonte da página, o que eu tenho aqui é HTML puro, né? Você não tem tudo que tinha lá em forma de classes Python foi renderizado na forma de HTML aqui. Então veja o nosso formulário aqui, né? Tá vendo? Digite seu nome, está aqui. Mais embaixo tem o botão aqui também, foi criado. Claro, não está organizado, está tudo separado, mas é HTML, né? Então você não precisou digitar esse código HTML, você fez tudo isso mediante a definição de classes, né? Definiu uma classe formulário aqui com esses dois campos possíveis, instanciou um objeto dessa classe aqui e passou esse objeto como parâmetro para o nosso template. O template é o index. Lá no index, ele pegou aquele objeto form e renderizou ele na forma de HTML a partir dessa função QuickForm aqui, invocado a partir do objeto WTF com a ajuda da nossa biblioteca do Bootstrap. Ou seja, o formulário foi renderizado aqui na tela e inclusive já com uma definição de estilo, né? Você também não precisou definir o estilo aqui, o estilo já veio pronto com a formatação da fonte, do formulário, do tamanho, etc. Então, a ideia é que seja digitado aqui um nome e enviado, e ele atualiza a página justamente com o nome que você enviou. Bom, por que, mais uma vez, voltando lá, porque aqui na nossa aplicação, quando você clica no botão do submit, aquilo que você digitou vai para a variável name, e essa variável name é passada para o meu template aqui index. Lá no template index, se veio o name, imprima o name, se não, imprime stranger.
Veja que se eu clicar em enviar e não tem nada aqui, ele vai me dar a informação de que você precisa preencher esse campo aqui, porque ele é obrigatório. Por quê? Mais uma vez, porque você definiu aqui que esse campo era obrigatório usando essa função, esse objeto aqui, data required, certo? Então, uma forma simplificada de realizar formulário. É claro que você pode acrescentar mais coisas aqui dentro também, definindo novos campos, né? A gente pode ir depois no manual dele e acrescentar novos campos. Aqui, por exemplo, entre um corte e outro do vídeo, eu adicionei um campo Radio Field, ou seja, um campo do tipo Radio, que são aqueles botões de radio, onde você define o nome do botão, né, o nome do campo de formulário e as opções desse botão. Então, aqui, lembra lá, aqui é a informação que vai para o servidor, né, o tipo de informação que vai para o servidor. Aqui é o nome que vai aparecer na tela para o usuário. Então, quando eu envio, o que envia para o servidor, por exemplo, é isso, e o que aparece para o usuário é isso. Claro, para você usar um Radio Field, você também precisa importar a biblioteca Radio Field aqui, importar do WT Forms. E aí, aqui na tela, a gente já atualizei, já executei novamente o servidor do Flask. E aqui é o resultado. Veja que já aparecem os Radio Fields aqui, inclusive com aquela função de label, né, que eu não preciso ir no botãozinho para marcar. Eu posso só pelo texto, clicando no texto, eu consigo marcar. Então, para outras opções, como eu tinha mostrado, você tem todos os campos possíveis de formulários que podem ser adicionados, como a gente tinha mostrado aqui pelo livro texto da disciplina, que você pode depois navegar aí depois se quiser, né? A gente vai ter algumas atividades que possam envolver o uso de diferentes campos desses, mas eu vou colocar também esse livro à disposição de vocês no AVA. Uma última modificação que é importante de ser feita aqui nesse código, para esse template, é evitar que isso aqui aconteça, de você atualizar a página e ele te pedir uma confirmação para resubmissão de formulário. Bom, isso aqui acontece porque ele está tentando reenviar a última informação que foi colocada aqui dentro. E aí o seu navegador te pede para confirmar isso justamente porque o reenvio de uma informação por um formulário pode causar alguma ação repetida lá no seu servidor. Por exemplo, se for uma inserção em banco de dados, pode ser que um reenvio de uma informação duplicada pode causar uma inconsistência. Ou ele pode estar tentando fazer login com uma sessão que já foi feita login, por exemplo. Então seria importante que você evitasse esse comportamento aqui. E como é que você evitaria esse comportamento? No exemplo, toda vez que você atualiza a página, o navegador solicita o reenvio dos dados submetidos e o que pode ser prejudicial, como a gente acabou de falar. Então a solução seria guardar os dados enviados em um cookie e evitar que o reenvio e submissão dos dados aconteça, ou seja, você envia os dados e armazena a informação, por exemplo, que foi enviada num cookie que fica armazenado no usuário e quando a atualização ocorrer com um dado que já foi reenviado, ele não faz a solicitação novamente para o servidor, mas ele pega a informação que já está contida no próprio usuário. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer as seguintes modificações no seu código. Então, aqui você precisa dizer que ele não vai mais, toda vez que for clicado no submit, ele vai responder com um redirect URL for index. Então, o que é esse redirect? É a transformação de um post em um get. Bom, lembra lá que uma solicitação de formulário mediante post faz o envio de informações do cliente para o servidor, né? O cliente posta informações no servidor, vamos dizer assim. Quando eu respondo esse clique no botão de enviar a partir de um redirect, eu estou, na verdade, devolvendo para o meu cliente a página index aqui como está aqui. Então, para usar o redirect e esse URL fora, eu tenho que adicionar aqui redirect
e URL for. Então, nesse caso, quando eu uso o redirect, o que acontece? Bom, primeiro, quando ele clica lá no enviar, vem um post do cliente para o servidor. Bom, ele responde a partir desse if, compõe aqui a resposta, e ao invés de retornar aqui, ele vai retornar através de um redirect, ou seja, ele vai fazer com que o meu cliente peça novamente, mas dessa vez a partir de um get, a página index.html. Na próxima vez que ele pedir isso, ele não vai entrar mais nesse if, ele vai entrar nesse return, e aí sim ele vai ter a informação que ele está precisando aqui. Bom, o problema é que nessa segunda solicitação ele já não vai ter mais acesso ao que talvez está escrito em name, porque veja que nesse processo aqui o que estava lá em name foi apagado. Então existe uma outra forma dessa informação do nome ficar armazenada de uma solicitação para outra. E essa outra forma é trabalhando com uma variável de sessão. E aí a gente também trabalha com cookies, como eu havia mencionado. Bom, como funciona essa variável de sessão? Então, ao invés de armazenar aqui numa variável name, o que está lá digitado no formulário, é usada essa variável session. Essa variável session permite que você crie campos nela com o nome que você quiser. Então, eu estou dizendo que na variável session tem um campo chamado name, e esse campo name vai receber o que foi digitado lá no formulário. Agora eu não vou mais mandar a variável name, eu vou mandar session.getName. Então, recapitulando, o que vai acontecer? Do lado do cliente, o cliente vai clicar, vai digitar o nome e vai clicar em enviar. Do lado aqui do servidor, o servidor vai entrar dentro desse if, vai armazenar o nome que o usuário digitou, vai limpar o formulário e vai retornar um redirect para o cliente, ou seja, vai mandar para o cliente um redirect que vai fazer com que o cliente faça um get dessa vez, procurando pelo index. Ou seja, na próxima solicitação, ele vai entrar aqui de novo, porque ele vai procurando por index, vai entrar nessa função aqui de novo. Não vai entrar aqui porque dessa vez não foi mediante um clique no submit, né? Não foi mediante um botão enviar. E aí ele vai entrar nesse return aqui. Aí ele vai entrar naquele return que ele deveria entrar, né? Na primeira situação. E aí essa informação do nome na solicitação anterior já tinha sido gravada nessa variável session, que fica mantida aqui como se fosse uma sessão que ainda está ativa. E aí ele vai receber essa informação. Isso quer dizer que se eu clicar lá no atualizar, ele não vai precisar enviar novamente essa informação. Ele vai pegar sempre a informação que está armazenada no session. Então vamos fazer a atualização da nossa aplicação para verificar como é que ela se comporta. Aqui ainda está faltando importar também session para que ele possa ser usado aqui. Agora sim, podemos colocar para executar novamente o nosso servidor do Flask e fazer o teste agora com o nosso formulário. Então, ele começa com o nome aqui do último envio, vou mudar de nome. Bom, por enquanto funcionou, né? Atualizei o nome aqui, enviei e ele está atualizando. Então, se eu clicar no atualizar agora, veja que ele não me pergunta mais por enviar. E olha aqui outra situação, né, para ver se fica. A cada atualização, observe aqui desse lado que ele vai fazendo sempre gets. Então, se eu conseguir recuperar aqui a última execução dele antes de ter feito essa modificação, veja que nas atualizações ele fazia posts, né? Ou seja, a cada nova atualização ele enviava novamente a informação recuperada lá do formulário. Aqui agora, com essa modificação, ele está fazendo isso mediante gets nas suas atualizações. Veja, esses dois posts aqui são dos dois primeiros envios que eu fiz no exemplo, mas toda vez que eu atualizo ele faz mediante um get. Então ele garante que eu não tenha que reenviar novamente alguma informação. Ok? Sem o post, quando eu faço get, eu estou recuperando a informação que ainda está armazenada localmente. Então, se eu for aqui, por exemplo, lá naquelas minhas configurações para ver os cookies, veja que tem cookie aqui armazenado para essa seção aqui que está sendo executada. É claro, ele tem, veja que é a mesma a variável session que foi definida lá, mas com o conteúdo aqui é encriptado, né?
mas é daqui que ele está conseguindo recuperar essa informação. Então ele faz um get, recupera a página index e na hora de sobrepor essa informação aqui, que ele que não veio mais da página index, ele sobrepõe com aquilo que está armazenado aqui no conteúdo, que veio lá na primeira solicitação. Na primeira solicitação, essa informação foi armazenada num cookie e na atualização ele não precisou fazer um post enviando essa informação para receber de volta. Ele só mandou um get e consegue recuperar essa informação aqui pela variável session, que é armazenada na forma de um cookie, agora do lado do próprio cliente. Então essa é a versão final aqui do nosso exemplo para lidar com formulários. Essa versão eu vou disponibilizar também para vocês poderem testar, acrescentar novas coisas, fazer modificações e verificar o comportamento. E aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Agora vamos avançar aqui para trabalhar com bancos de dados. Bom, Python possui diversos frameworks para bancos de dados diferentes, sejam bancos de código aberto ou comerciais. E como eu já havia mencionado na aula passada, o Flask não coloca nenhuma restrição para você escolher o banco de dados que você prefere trabalhar. E além de você ter essa variedade de bancos de dados, você também tem algumas bibliotecas dentro do Flask que permitem realizar uma abstração dos bancos de dados e eliminam, por exemplo, a necessidade de você ter que conhecer de SQL. Ele permite com que você comunique com o seu banco de dados, por exemplo, mediante Python puro. Uma dessas bibliotecas é a Flask SQL Alchemy. Essa biblioteca permite com que você acesse seus bancos de dados e gerencie a partir de algumas definições de classes, por exemplo, para definir os modelos de banco, o modelo das tabelas, o modelo relacional que você está colocando entre as tabelas, etc. E permite com que você gerencie com mais facilidade esses bancos de dados. Eu não vou fazer a instalação aqui, mas é daquele mesmo contexto que você foi apresentado no começo da aula, onde você entra lá no seu ambiente virtual e faz a instalação usando o pip, né? Pip install Flask SQL Alchemy. Uma vez que você consiga instalar o SQL Alchemy no seu ambiente virtual, esse aqui é um exemplo de uma configuração de um banco de dados dentro de uma aplicação Flask, lá dentro, por exemplo, daquele arquivo do hello.py. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, a gente tem a configuração da URL do banco de dados, né, do endereço onde está encontrando o banco de dados. No nosso exemplo, a gente vai trabalhar com SQLite, com esse modelo de banco de dados aqui chamado SQLite. Então aqui ele está passando o caminho onde ele vai encontrar o banco de dados onde ele vai trabalhar. E aí essa configuração aqui não vem ao caso no momento, mas depois que foi feita a definição de onde que está o banco de dados que vai ser trabalhado, essa variável aqui db recebe SQL Alchemy para o aplicativo onde foi configurado o endereço do banco de dados e pronto, essa variável aqui vai ser responsável por gerenciar o seu banco de dados dentro da sua aplicação aqui num estilo Python. Nesse outro exemplo, temos a definição de duas tabelas de bancos de dados feitas a partir da definição de classes. Então, também isso que faz parte da biblioteca do Flask SQL Alchemy, onde aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui é uma definição de um blog onde você tem lá usuários e cada usuário tem o seu papel ali dentro daquele blog. Ele pode ser moderador, administrador ou um usuário comum mesmo do blog. Então aqui a intenção seria criar duas tabelas diferentes e essas duas tabelas são criadas na forma de classes. Você não precisa dominar SQL para criar as tabelas. Então foi dado o nome dessa tabela aqui de rows. Essa tabela tem um campo ID. Então aqui, por exemplo, se você já passou por alguma disciplina de banco de dados, você já deve ter sido apresentado o conceito de chave primária. Então ele está dizendo que o campo ID da tabela row é uma chave primária do tipo inteiro. Então essa variável, por exemplo, ela não vai se repetir para nenhuma nova entrada dessa tabela. Tem um outro campo name aqui, que é do tipo string, com no máximo 64 caracteres, que também é único, ou seja, não pode ter um nome de papel dentro
sistema que se repita. E aqui também tem a implementação de relacionamento entre bancos de dados. Então ele está dizendo que é, ele está fazendo uma linkagem entre os usuários dessa tabela que estão associados com os papéis dessa tabela. Então, por exemplo, se eu tiver lá uma entrada aqui chamada admin, o campo users vão ter todos os usuários que são admin. Do lado aqui da tabela class, a partir da classe, desculpa, do lado aqui da classe user, você também tem um ID, que é a chave primária, você também tem um nome de usuário aqui, que é unique, que será indexado também, ou seja, será esse campo que será indexado, do tipo string, e também tem aqui um relacionamento entre esse campo e essa tabela. Então, role ID, ele pega o ID que esse usuário é, por exemplo, se esse usuário for do tipo administrador, ele vai configurar o role ID com o ID do administrador. Então, se o ID do administrador foi 2, role ID aqui vai ser 2. Então, aqui você tem vários conceitos de bancos de dados implementados, mas nenhum deles acessíveis a partir de linguagem SQL, por exemplo. Todos eles estão todos utilizando aqui por enquanto apenas Java, apenas Python. Então a gente tem aqui uma atualização do nosso arquivo de aplicação. A gente estava trabalhando com o Hello 2, onde ainda existia apenas formulário. Aqui no Hello 3, a atualização agora considera também banco de dados, além daquele formulário. Então, é uma adaptação daquele arquivo anterior, agora acrescentando as informações sobre o banco de dados que ele vai acessar. Então, veja que além da chave que tinha do exemplo anterior, além da definição do Bootstrap, a partir daqui já tem também a adição das linhas correspondentes ao acesso ao banco de dados a partir dessa aplicação. Então, aqui continua com o mesmo formulário, a definição, e a partir daqui você tem o acréscimo das definições de classes que se tornarão tabelas dentro do nosso banco de dados. Mais embaixo, a gente tem aqui uma função que vai ser apresentada daqui a pouco. Por enquanto, omita essa informação, né? Vamos pular isso daqui a pouco eu vou apresentar. Mas aqui embaixo a gente tem agora um formulário, aquela mesma definição do formulário dentro da página, onde quando eu clicar, agora a ideia dessa aplicação é diferente. Bom, quando eu clicar no Submit, lá no botão de enviar, ele vai fazer primeiro uma tentativa de consulta, veja aqui, query, a tabela de usuários, filtrando essa consulta pelo nome de usuário que foi digitado no campo, e vai retornar o primeiro que ele encontrou. Então, se ele encontrou alguma coisa, a variável user vai ter alguma coisa. Se ele não encontrou nada, ele vai entrar nesse if aqui. Então, se user é unknown, ou seja, se não retornou nada do banco de dados, então o que ele está fazendo aqui? Ele está criando um novo usuário. Veja que ele está criando um novo usuário como se definisse um objeto da classe user. Quem é a classe user? É a classe que também vai se tornar uma tabela. Então veja que aqui no contexto da aplicação, onde é Python puro, eu estou lidando com o user como se fosse um objeto da classe user. Mas em outra camada, isso vai ser uma entrada de uma tabela user. Então aqui nós temos o Python agindo enquanto um framework para um banco de dados, né, enquanto uma interface para um banco de dados. Então, depois que ele criou o objeto user formado pelo username, que foi digitado lá no campo do formulário, o, o papel desse usuário, por enquanto eu vou omitir isso daqui, porque isso aqui é de uma atualização que eu fiz e depois não atualizei, não desatualizei. Então, por enquanto, o meu usuário só vai ter um nome de usuário. E aí, depois que ele definiu esse usuário, ele vai usar db.session.add para adicionar esse usuário ao meu banco de dados. db.session.commit é a confirmação dessa adição, ou seja, eu poderia usar o commit por último, fazendo várias adições e depois o commit confirmava todas essas sequências de adições que foram feitas. Esse session no igual a false quer dizer que, bom, eu não conhecia essa entrada, então falso para conhecia, ou seja, eu estou
numa situação onde é uma entrada nova, por isso que non é igual a false, conhecido é igual a false. Estou salvando aqui o nome do usuário na minha variável de session, que foi apresentada na parte da aula anteriormente. E estou limpando o formulário aqui, o campo de formulário. Agora, se por acaso ele tivesse recuperado esse usuário, ele setaria session non igual a true, ou seja, eu conheço esse usuário que foi digitado. Isso quer dizer que quando eu fui fazer esse carry, isso aqui retornou uma informação que já tinha lá no meu banco de dados. Então eu entrei aqui, eu setei o nome do usuário, da seção do usuário com o nome que foi digitado lá no meu formulário, limpei o formulário e fiz aquele esquema do redirect, que ele devolve essa informação para o cliente e o cliente pede de novo através de um get, não mais de um post, e aí ele recebe já com a informação contida lá para ele. Então veja aqui que o meu return da página que faz aquele esquema de renderização, onde ele pega os dados que estão passando como variáveis aqui e preenche, está passando três informações: o formulário para ser renderizado na página, o nome do usuário que foi recuperado, que ou ele foi recuperado de um usuário existente ou ele foi criado aqui, e a informação se a sessão a informação se o usuário é conhecido ou não. Então veja que isso aqui é lá para o index HTML. Vamos lá no index HTML. Então no index HTML está um pouco diferente, já também foi atualizado. Ele tem aquele mesmo hello. Bom, se tem alguma coisa em name, imprima name, se não, imprima stranger. E ele tem aqui uma verificação. Se not know, ou seja, se eu não conheço esse usuário, a informação vai imprimir na tela, prazer em te conhecer. Se não, vai imprimir na tela, feliz em ver você de novo. Ou seja, se eu digitei um usuário que já estava no banco de dados, ele exibe essa mensagem. Se eu digitei um usuário que não existia, ele vai exibir essa mensagem. Bom, vamos então aqui para a tentativa de atualizar então a aplicação agora com essa aplicação. Vou mudar a senha aqui para que ele não chie com relação à atualização disso daqui. Mas lembrando que toda vez que você criar uma nova aplicação, você precisa exportar ela. Então vamos lá, export hello trace. Vamos executar novamente aqui, ver se ele não vai chiar com nenhum problema. Bom, aparentemente não, mas a gente ainda tem que atualizar a nossa página lá para ver se ela está funcionando corretamente, de acordo com o esperado, né? Atualizar aqui. Bom, como é que está então? Hello stranger, pleased to meet you. Então aqui, por enquanto, não tem nada digitado. A ideia é que seja digitado um nome aqui, que se esse nome for conhecido, ele vai mostrar aqui. Vamos lá, vamos testar para ver primeiro, né? Digitei aqui. Bom, primeiro ele está dizendo, né? Olá, feliz em ver você de novo. Então ele está dizendo por enquanto aqui que como se já houvesse um registro meu lá no banco de dados. Vamos colocar um outro nome novo aqui. Feliz em ver você de novo ainda. Vamos ver se não tem nenhum problema aqui com essa informação. Mas aqui aparentemente ele está. Se ele está mostrando aqui é porque ele está registrando lá no banco de dados. Então vamos tentar isso aqui de novo. Ok. Vamos verificar por enquanto só isso daqui se está mostrando certo. Bom, na verdade estava certo mesmo, porque eu estava digitando. Como eu tinha feito isso aqui antes de gravar a aula, então tinha um monte de registro lá no banco de dados que já estava cadastrado. Então, quando eu tentei aqui um registro novo, com esse nome aqui, por exemplo, ele colocou lá para mim, né? Prazer em conhecer você. Então, se eu tentar digitar o mesmo nome de novo, a mensagem já é feliz em te ver de novo. Então, se eu colocar um nome novo aqui, sei lá, Kleber, ele cadastrou e está dizendo prazer em te conhecer. Se eu tentar digitar de novo o mesmo nome, ele já vai constatar que já existe aquele registro, então a mensagem é prazer, feliz em ver você de novo. Então, recapitulando, quando ele encontra um usuário, ele entra aqui nessa opção, né, no else, e aí o non aqui é setado com true, o non setado com true, setado como true, faz com que
ele entre nesse else aqui e imprima feliz em ver você de novo. Então veja que eu tenho aqui uma conexão entre, mais uma vez, né, entre uma aplicação e a geração de uma página HTML, dessa vez com um banco de dados aí também funcionando no meio. Então aqui eu tenho, veja, nesse processo aqui eu tive uma adição de um registro no banco de dados. Agora, como você faz para consultar esse banco de dados mediante uma linha de comando, mesmo ainda com uma linha de comando com comandos Java, com comandos Python, ao invés de SQL? É o que a gente vai ver agora. Bom, eu estou aqui no meu terminal. Por enquanto eu estou com um servidor do Flask rodando aqui, vou cancelar. Existe um comando aqui também pelo Flask chamado Flask Shell, que abre a linha de comando para você poder trabalhar, por exemplo, com o banco de dados. E esse banco de dados já foi setado aqui como uma variável. Por quê? Porque justamente por causa dessa função aqui, make shell context, né? Eu estou num shell aqui e eu tenho uma função aqui que cria um contexto para esse shell. O que esse contexto faz? Ele faz, por exemplo, com que uma variável db seja setada com o banco de dados que foi configurado nessa aplicação e que essas outras duas variáveis aqui, user e role, sejam setadas com a tabela user e a tabela role. Então, se eu vier aqui, por exemplo, digitar db, ele vai justamente me mostrar o caminho para onde está salvo o meu banco de dados. Meu banco de dados está salvo justamente nesse arquivo aqui, data.sqlite, que inclusive também está aqui, ó, na minha árvore aqui da pasta Flask. Ele foi criado aqui no momento em que é feita a adição, a criação e a adição de dados, o arquivo é gerado aqui automaticamente, que representa esse banco de dados. Se eu digitar aqui user, por exemplo, então ele faz referência. Bom, user é a classe user dentro da aplicação Hello 3. Bom, um dos comandos que você pode digitar aqui, por exemplo, para ver tudo que está dentro da tabela user, você pode fazer user.carry.all. Então veja que ele está mostrando aqui todos os usuários que já foram cadastrados na tabela user. Esses últimos que eu fiz no exemplo, e mais uns que eu fui fazendo aqui antes de começar a gravação da aula. Então, se eu for lá também na tabela role carry.all, eu tenho lá os papéis aqui que podem ter dentro do suposto blog aqui que está sendo usado como exemplo, né? Admin, moderador, usuário e um temporário que foi feito. Veja que aqui nesse cadastro de usuário na aplicação, não há definição se o usuário vai ser moderador, administrador ou um usuário comum mesmo. Ele está adicionando o usuário apenas o nome, né? Apenas username. Mas é possível, uma vez que você fez um relacionamento aqui de o campo de role com a tabela role aqui, campo role ID com essa tabela, então é possível que você defina que um usuário possa ter um papel aqui dentro desse contexto. Então eu posso inclusive adicionar usuários por aqui. Bom, de que maneira? Exatamente como se eu fosse instanciar um objeto da classe usuário. Então eu vou criar um usuário chamado Manuel recebe user, como se fosse o construtor do user, né? Então o username dele é Manuel. E aí temos qual que seria o role dele, qual que seria o, o papel dele dentro desse site, dentro desse blog, né? Seria usuário administrador, seria moderador ou usuário comum? Bom, para isso a gente tem que definir um objeto da classe usuário com aquele tipo que ele quer definir. Então, antes de tudo, vamos pegar vamos dizer que ele vai ser um administrador. Então, ADM recebe role.carry.filter by, exatamente como tinha aqui também, né? Filter by name igual a admin. Então, a expectativa é que ele pegue a primeira entrada da tabela de role, cujo nome é admin. Então, o que tem dentro de ADM agora? ADM tem um tipo admin aqui, vamos chamar, né? Que é da tabela, uma entrada chamada admin da tabela role. Então,
Agora eu posso criar o meu usuário Manuel, username igual a Manuel, e o role do Manuel é ADM, que é justamente uma referência para a tabela de lá. Bom, Manuel agora é um objeto da classe user. Então agora a gente pode adicionar o Manuel na tabela. Então db.session.add Manuel, db.session.commit. Agora é para confirmar a alteração que foi feita. Então agora se a gente for lá naquela consulta que foi feita para todos os usuários, está lá o Manuel inserido, mediante linha de comando, né? Para que você fizesse isso, quisesse que isso acontecesse dentro do seu programa, você teria que transferir essa sequência, enfim, você queria definir aqui uma regra para que ele pudesse capturar informações do formulário, jogar essas informações dentro desses comandos, por exemplo, para poder capturar um administrador e jogar o administrador enquanto um role desse usuário e depois adicionar e fazer o commit, né, como está aqui, por exemplo, nessas duas linhas. Mas aqui por enquanto a gente só está lidando com o nome de usuário, a gente não está adicionando também o role, né? Mas a gente também pode fazer essa modificação para ele adicionar um role também dentro do banco de dados. Bom, antes de adicionar novas capacidades ao nosso formulário, como a gente está vendo aqui, você pode ver aqui que eu criei um campo radio para poder também, além de cadastrar o nome, também colocar um e-mail e também o papel dele dentro do site, se ele é administrador, moderador ou usuário. Mas para colocar, por exemplo, um campo de e-mail, você precisa adicionar uma tabela, uma coluna de e-mail na sua tabela de usuários. Então eu criei aqui uma tabela, uma coluna de e-mail do tipo string com 64 caracteres no máximo, permitindo também indexar por essa tabela, por essa coluna. Só que cada nova modificação dentro da sua tabela de banco de dados, para ela refletir no novo banco de dados, ela precisaria, por exemplo, uma das formas de você atualizar isso daqui seria excluir seu banco de dados e mandar executar a aplicação novamente. Aí a sua aplicação ia ter essa configuração agora com essas novas tabelas. Mas uma outra forma de você fazer isso é usando migração de banco de dados. Essa migração ela pode ser feita mediante uma biblioteca chamada Flask Migrate. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então você pode instalar usando esse comando aqui, pip install flask-migrate. E como é que funciona o migrate? Toda vez que você fizer uma modificação na sua tabela, como é o caso aqui, a gente adicionou, antes de você rodar a sua aplicação, você vai primeiro dizer que essa aplicação, ela pode, seu banco de dados ele pode ser migrado. Então, adiciona aqui, por exemplo, uma variável aqui migrate, dizendo, olha, toda vez que eu chamar migrate lá na minha linha de comando, ele vai criar um script para atualizar o banco de dados, vai verificar se houve alguma modificação no meu banco de dados atual e vai criar um script para permitir a atualização desse banco de dados sem perder os dados que lá já estão. Então, depois que você instalar o Flask Migrate, você pode vir aqui digitar flaskdb init que ele vai configurar para que você possa fazer as migrações, ou seja, a atualização do seu banco de dados toda vez que você for modificar. Bom, como eu já tinha feito isso daqui, ele identificou que não existe nada por enquanto para inicializar, mas depois que você fez alguma modificação, como é o caso aqui, eu acabei de adicionar uma coluna nova na minha tabela, você também pode digitar o comando flaskdb migrate -m e aí você coloca, por exemplo, adicionada coluna nova. Bom, aqui ele está dizendo que nada foi modificado, nada foi detectado, nenhuma mudança, porque essa
essa atualização que eu fiz, ela já tinha confirmado ela na minha tabela numa etapa anterior. Isso quer dizer que ele não detectou nenhuma mudança, porque a modificação já havia sido feita. Mas, se fosse um exemplo onde você estava começando tudo do zero, você adiciona no arquivo hello.py, chama aqui dbmigrate confirmando, olha, estou adicionando uma nova coluna, como se você estivesse fazendo um registro dessa modificação, e depois disso você chama o comando flask db upgrade. Bom, se por acaso há uma modificação para ser confirmada, o upgrade confirma, seria o equivalente como se fosse o seria o equivalente como se fosse o push do Git, né? Então, o Git tem o commit e depois tem o push. Então, esse aqui seria o equivalente do commit e depois isso aqui seria o equivalente do push. E aí pronto, seu banco de dados seria atualizado com a nova tabela e você não precisa, e você não precisaria excluir e refazer o seu banco de dados toda vez que você fizesse uma alteração. Bom, então essa daqui é a minha nova versão do programa hello3.py, agora considerando que eu criei também um campo e-mail e um campo também do tipo radio para poder você definir qual que é o papel do usuário lá dentro do blog, né? Além disso, você tem aqui nos if e else aqui de dentro, bom, no if é aquele mesmo esquema. Além agora de eu estar procurando por um usuário correspondente ao usuário que foi digitado lá no campo nome, eu também estou procurando pelo tipo de papel executado no meu site de acordo com o que ele marcou no Radio Button. Então, veja que o meu Radio Button tem três campos, né? Administrador, moderador e usuário. Então, isso aqui é o que aparece para o usuário, isso daqui é o que vai como dado, que é justamente os nomes que foram registrados na tabela de banco de dados. Então, essa variável aqui, role, ela vai ser preenchida com o dado que foi capturado lá da tabela ou não. Se não houver, na verdade aqui não tem erro porque já tem cadastrado esses três tipos aqui, além de um outro que eu cadastrei lá temp, né, só para testar. Mas já tem cadastrado esses três tipos e o radio button vai sempre mandar ou isso ou isso ou isso. Então ele sempre vai recuperar aqui alguma informação de lá de dentro. Aí ele recuperando, se ele recuperou, por exemplo, um usuário, ele diz que já conhece o usuário. Aí ele define aqui nome, e-mail e o role dele, né? O role dele, veja, nesse caso aqui onde ele já conhece, ele não vai pegar do banco de dados, ele vai pegar do que foi clicado lá no botãozinho e vai mandar para o meu index.html para ele mostrar lá na tela. Mostrar na tela o quê? Mostrar na tela o e-mail e qual que é o papel dele lá no site. E é o mesmo esquema lá. Prazer em te conhecer ou feliz em te ver de novo se por acaso eu já conheço aquele usuário. Então eu estou aqui na aplicação novamente, ela é em execução. Vou cadastrar um novo usuário aqui qualquer. Submit. Bom, então agora ele enviou, então ele está mostrando aqui na tela, está mostrando o e-mail que foi mandado e está mostrando o tipo que foi cadastrado aqui. Então, prazer em te conhecer. Se eu tentar digitar esse mesmo usuário aqui novamente, e mandar submit, happy to see you again, ou seja, isso aqui é a confirmação de que ele já foi registrado no banco de dados, que ele foi recuperado, então ele chegou nesse caso aqui. Mas aqui agora, veja, com a aplicação do Radio Button, mais uma vez para a gente confirmar aqui. Agora você tem a possibilidade de fazer conexão com duas tabelas diferentes. Então, o, o campo name do seu formulário recupera dados da tabela user, enquanto que um dos três radio buttons aqui recuperam dados da tabela role. Veja que na hora que ele está criando aqui o usuário agora, veja que ele está passando agora três informações, né? Username dele, que foi digitado lá no campo, o role que foi recuperado, né? O papel que você quer registrar ele no seu banco de dados, no seu sistema, né? E o e-mail que também foi digitado lá dentro. E aí, mais uma vez, compus o usuário para ser enviado, adicionei no banco de dados e confirmei a adição. Depois,
capturei as informações que foram enviadas para que elas possam ser também mostradas na minha tela, né? Quando ele faz o return aqui, manda essas informações lá para o index renderizar junto com o Jinja. Se não, se ele não é um novo usuário, ele só pega os dados e mostra na tela e nem precisa fazer tanto uso assim do usuário que foi recuperado aqui. Veja que ele está mostrando o e-mail aqui do usuário que ele recuperou. Ele poderia mostrar o e-mail apenas do formulário que foi digitado também, né? Mas ele está só para confirmar que o e-mail que ele está pegando lá do usuário que ele recuperou do banco de dados é o e-mail correto. Mais uma vez, se você fizer alguma modificação aqui dentro, você vai ter que migrar novamente o seu banco de dados para que ele possa aceitar uma nova tabela. Vamos aproveitar e vamos fazer isso, né? Vamos criar uma nova tabela aqui. Vamos criar um novo campo aqui, na verdade. Então, aqui tinha um campo e-mail. Aliás, aqui não, aqui, né? Vamos criar um campo telefone, phone, do tipo inteiro para 12, sem index, sem indexar por telefone. Então, nesse caso, já fiz uma modificação na tabela, só que antes de você rodar a aplicação, precisa fazer a migração da tabela, do banco de dados, para que ele atualize. Então, mais uma vez, você vai lá na opção Migrate, Flask DB Migrate "-m", coloca uma informação adicional sobre o que foi feito aqui. Então, adicionada a coluna phone. Aqui na verdade foi nada a ver isso aqui. Não tem essa informação aqui de 12, né? É só integer e pronto. Ele espera um integer sem limite de tamanho. Não é aqui que você define limite de tamanho, né? Então, voltando, tentar de novo. Bom, então quando foi feito o Flask DB Migrate, ele já percebeu aqui, ó, detectou a adição de uma coluna users.phone. E agora, quando você vier aqui Flask DB Upgrade, essa modificação foi agora refletida no seu banco de dados. Agora o seu banco de dados teve a tabela, teve a coluna phone adicionada. Então, a partir de agora, você pode fazer operações que consideram também a coluna de telefone. E aí você, mais uma vez, você pode criar um campo lá de um campo aqui no seu formulário, telefone. Depois você pode fazer o esquema aqui para poder pegar o que você digitou lá no campo e mandar para o seu banco de dados, né? Fazendo na hora de criar aqui o seu usuário, você pode vir aqui agora dizer que tem um campo phone, né? Que recebe aquilo que veio lá do form no futuro, né? Você não tem isso aqui ainda, form.phone.data. E aí pronto, você compõe um usuário que agora tem um telefone. Na hora que você adicionar isso daqui, ele vai ter o novo telefone, uma nova informação adicionada no seu usuário.